O Luiz volta para casa depois de tomar sol na praia. Ele liga o fogão para fazer uma omelete. Algum tempo depois, enquanto está tomando o café da manhã, alguém bate à sua porta. Vários homens se apresentam como prestadores de serviço de manutenção. Eles falam para o Luiz sobre um vazamento de gás no apartamento dele e o pedem para evacuar o local imediatamente. O rapaz bate a porta na cara deles e chama a polícia, porque tem certeza que esses homens são ladrões. Por que ele pensou isso? O Luiz preparou os ovos no fogão elétrico, não a gás. Os ladrões queriam atraí-lo para fora do apartamento e roubar suas coisas. 6 pessoas ficaram presas em uma ilha deserta. Elas sabem que um helicóptero chegará em algumas horas, mas precisam comer alguma coisa agora. E tem uma panela, uma garrafa de água fresca e 5 batatas. Então as cozinham e estão prestes a comer. Mas primeiro precisam dividir 5 batatas de diferentes tamanhos e formas entre 6 pessoas. E a comida deve ser distribuída igualmente. Como podem fazer isso? Fácil. Elas devem preparar purê de batatas. Um famoso diretor de cinema adorava quando as pessoas falavam sobre ele, mesmo que fosse algo negativo. Uma vez, o cara fez um filme terrível, querendo que as pessoas o odiassem. Críticos e espectadores chamavam sua obra de ruim, inaceitável, ridícula e constrangedora todos os dias. E o cineasta gostava. Alguns anos depois, em uma entrevista, ele perguntou a um jornalista: "O que você achou do meu último filme?" O jornalista respondeu brevemente, mas a resposta ofendeu o diretor. O que o jornalista disse? Eu não me lembro dele. 3 garotas se encontraram em um restaurante aconchegante para discutir sobre a próxima festa. A Jéssica pediu um monte de comida, a Sara pediu suco de cereja e a Lúcia tirou uma maçã da bolsa e começou a comê-la. O garçom trouxe o suco e a comida e saiu. A Sara então começou a beber a bebida do copo, mas a Jéssica não tocou na refeição. Alguém nessa história não é humano, mas quem? O garçom. Você viu que as mãos dele estavam cobertas de escamas e as pupilas pareciam com as de uma cobra? Um viajante caminha pela densa selva amazônica. Ele está procurando um artefato único que pertenceu a uma tribo antiga. Se a missão for bem sucedida, o cara venderá sua descoberta por milhões de dólares. Ele sai da mata, chega em uma ampla clareira e vê 2 cavernas. Ambas estão cheias de armadilhas, mas apenas uma delas contém o tesouro. O viajante tem certeza de que conseguirá lidar com todos os perigos, mas apenas se escolher a caverna certa. Qual ele deve escolher? A da direita. Veja, a entrada está coberta de teias de aranha. Isso significa que ninguém esteve ali por muito tempo. Todos os outros caçadores de tesouros entraram na caverna da esquerda e nunca mais voltaram. Os amigos do Marcos o convidaram para um piquenique. Ele chegou ao local, andou ao redor da casa e viu um grupo de 8 pessoas. Nenhuma delas era amiga dele. Era a casa errada. Mas antes de sair, ele notou que 3 naquele grupo eram androides. Você consegue identificá-los? Aquele cara está servindo uma bebida de um recipiente de gasolina. Está saindo fumaça da cabeça desta mulher idosa por causa de um curto-circuito. E esta menina está carregando o telefone através de um cabo conectado ao pescoço. Depois de um naufrágio, o Jean se viu em uma ilha deserta. Ele construiu uma jangada e a equipou com pequenas velas que tirou do barco arruinado. Mas não conseguia navegar para longe da costa, pois não havia vento. Alguns dias depois, o cara viu um barco que estava se aproximando da ilha. Mas as velas estavam voltadas para a direção oposta. De acordo com as leis da física, ele deveria estar navegando para longe da ilha. Além disso, não havia vento. Como era possível a embarcação estar se aproximando da costa? Ela era equipada com motor. O Ricardo está andando pela floresta descalço, porque alguns macacos roubaram seus tênis. Ele está com frio e fome. Felizmente vê uma cabana. Há fumaça saindo pela chaminé e luz brilhando através das janelas.
3 caminhos levam até a casa. O primeiro é coberto com carvões em brasa. Há um monte de pregos enferrujados no segundo. E o terceiro caminho é cheio de cacos de vidro. Qual caminho ele deve escolher? Está frio. O Ricardo pode esperar até que as brasas esfriem. E, enquanto espera, pode se aquecer ao lado delas. O Tomás está vagando pelo deserto há várias horas. O sol está queimando seu pescoço. Não existe nada além de areia quente ao redor. Acabou toda a água que ele tinha. O cara fica cada vez mais fraco e, por fim, cai. Neste momento, vê 2 pequenas lagoas, mas só tem força suficiente para chegar a uma delas. Qual é uma miragem e qual é real? A da esquerda é real. Está vendo as nuvens acima dela? Choveu ali. E a água da chuva formou a lagoa. Na margem da floresta, bem longe da vila, havia uma casa velha. Seu dono encontrou a TV estragada pela manhã. Alguém tinha quebrado a tela. Ele ligou para todos que estavam na casa naquela noite. Uma cozinheira, uma faxineira e um advogado. Quem quebrou minha TV? O homem perguntou. Eu estava fazendo o jantar, não toquei nada, disse a cozinheira. Eu estava limpando o porão, respondeu a faxineira. Eu estava no andar de cima. Passei a noite inteira estudando os documentos, respondeu o advogado. Um deles está mentindo. Quem? O advogado. Ele disse que estava no andar de cima, mas a casa é térrea. O cara não teria ficado estudando os documentos no telhado a noite toda. O Tom perdeu as chaves do carro. Ele procurou em todos os cantos de todos os cômodos, mas não encontrou. Então, foi até o cômodo mais distante, olhou para o chão e percebeu que as chaves estavam penduradas no candelabro. Como ele soube disso? O piso é reflexivo. Um professor de filosofia idoso começou uma prova. Seus alunos estavam sentados em suas cadeiras ouvindo: aqui está uma tarefa para vocês. Provem que tudo o que acontece ao meu redor é real e que não estou dormindo. Quem escrever a prova mais convincente levará a nota mais alta. Os alunos ficaram ali por várias horas, mas quase ninguém tirou uma boa nota, exceto uma garota que escreveu uma resposta composta por algumas palavras. O que ela colocou no papel? Você não consegue ler se estiver dormindo. A propósito, você pode usar essa dica enquanto dorme. É quase impossível ler qualquer coisa em um sonho. Portanto, para saber se está dormindo ou não, olhe para o seu celular e tente ler alguma coisa. Havia uma casa velha e mal assombrada na cidade. A população local tinha medo de ir até lá. Mas um dia, 3 garotas e 2 garotos decidiram conferir aquele lugar e gravar o que estava acontecendo ali. Eles se aproximaram da construção assustadora e um deles, o Beto, se recusou a entrar. Ele disse que iria esperar os amigos do lado de fora. O restante do grupo entrou na casa. O Beto estava nervoso. Depois de esperá-los por alguns minutos, ele estava pronto para pedir ajuda a alguém. Mas as 4 meninas e o menino voltaram neste momento. O Beto percebeu que havia fantasmas na casa e fugiu de lá. Como ele soube disso? Eram 3 meninas e um menino que estavam na casa, mas 5 pessoas saíram. Uma garota era um espírito. O Beto anotou e fugiu. O Michel está andando pela calçada, com as mãos para trás das costas. Neste momento, um carro aparece na esquina atrás dele, andando perto de uma grande poça. O motorista acelera. A água vai respingar toda no Michel. Mas no último momento, o motorista de repente diminui a velocidade e desvia da poça. Por que ele não encharcou o rapaz? O Michel estava carregando um tijolo nas costas. O motorista ficou com medo de que o cara o atirasse no seu carro. Então, não passou por cima da poça. A Alexandra está caminhando por um antigo castelo. Há muitos retratos de reis e rainhas nas paredes. O corredor é iluminado por velas. Ela desce até o primeiro andar, onde várias pessoas estão dançando. A garota sente como se, de alguma forma, tivesse viajado para o século passado. Mas espere um minuto. Isso é tudo falso. Como ela descobriu?
Uma câmera escondida está instalada no canto do corredor. Além disso, aquela garota dançando tem um smartwatch no pulso. Está vendo? É de manhã. O Bruno sai de casa e vai para a praia. O sol está surgindo no horizonte. O mar está calmo. Não há vento. O rapaz se senta na areia, fecha os olhos e começa a meditar. Várias pessoas se aproximam dele e sentam ao seu lado para meditar também. O Bruno abre os olhos, os vê e percebe que algo está errado com essas pessoas. Mas o quê? Olhe para o Bruno e agora veja como essas pessoas estão sentadas. Elas não estão tocando a areia. Seus corpos estão acima do solo. E agora vamos verificar quantas respostas corretas você teve. 0 a 3 pontos, não fique chateado. Não há necessidade de tentar encontrar coisas em todos os lugares. Às vezes, você só precisa confiar na sua intuição. 4 a 7 pontos, mais prática, mais enigmas, mais tarefas lógicas. E da próxima vez, você definitivamente obterá melhores resultados. 8 a 11 pontos. Nada mal, mas em alguns enigmas você provavelmente estava desatento. 12 a 15 pontos. Ninguém te engana. Você sempre consegue descobrir a verdade. E é ótimo, mas ainda não é o melhor dos melhores. 16 pontos. Você é o rei dos enigmas. Sempre fica atento aos detalhes. Além disso, tem uma intuição incrível.